quando a palavra que nos fala no início deste provérbio, a palavra nos trazendo esta referência da mulher sábia, né? Eu quero trazer uma interpretação espiritual dentro deste texto nesta noite. Vamos trazer esta mulher sábia, vamos trazer para a igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja, que é a noiva de Cristo, se torna sábia, ela edifica o ambiente aonde ela se estabelece, né? Ela edifica o ambiente aonde ela se estabelece. Por quê? Porque os fundamentos da igreja do Senhor é a palavra, né? É a palavra, é o evangelho. Este é o fundamento principal, né, da igreja, né? A igreja sem a palavra, a igreja não tem como restabelecer um fundamento que de fato edifique aonde ela se estabelece, né? Então veja que a palavra do Senhor fala a respeito da mulher, né? A mulher em seu cotidiano, diário, dentro da sua casa, com o seu marido. Mas eu quero trazer uma interpretação dentro deste padrão que eu estou falando, né, a respeito da igreja. E vemos que no segundo versículo a Bíblia fala o seguinte: a pessoa que caminha na retidão, ela teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério, né? Então veja que é importante nós como igreja, de fato, andarmos na retidão e no temor do Senhor. Não é interessante o homem, ou a mulher, ou o jovem, ou a criança, colocar em seu entendimento que não deva levar Deus a sério, irmão. Deus tem que ser levado a sério, porque o mundo só existe porque Deus existe antes do mundo, né? Porque se Deus se a existência de Deus não fosse verdadeira, o mundo também não existiria, o homem também não existiria. Então a existência de Deus é ela, a própria existência de Deus, que traz tudo à tona. Tudo só existe por intermédio dele. Então é importante nós levarmos Deus a sério, porque Deus não é criação, Ele é criador. Nós somos criação. Eu fui criado, você foi criado por Deus. Mas Deus, ninguém sabe quem o criou, né? Ninguém tem uma identificação ou um vestígio de algo que comprove que Deus foi criado por alguém, né? Não tem nenhum vestígio, nenhum rastro que diga ou que traga esta comprovação. Mas nós não, nós somos diferentes, irmãos. Nós temos rastros de que comprovam que nós somos criação de Deus, que fomos criados por Deus. Então, pelo fato de nós termos sido criados por Ele, é importante nós levarmos Ele a sério em tudo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, porque palavras eu sei que são importantes, porque palavras trazem entendimento, convencem alguém de um caminho tortuoso que a pessoa esteja caminhando, e a palavra pode conseguir convencer a pessoa a mudar o caminho errado para um caminho certo. Mas não existe nada melhor, irmão, do que falarmos ou evangelizarmos com as nossas próprias vidas. Porque quando você evangeliza com palavra, alguém pode questionar
as suas palavras referente ao seu testemunho. Alguém pode questionar suas palavras, mas ninguém pode questionar o seu testemunho. Se você tem de fato um testemunho sério de cristão, ninguém poderá questionar o seu testemunho. Então, o seu testemunho é uma maneira de evangelização mais convincente ao coração daqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo e que precisam conhecer, porque o objetivo da igreja na terra é pregar o Evangelho de Jesus. O próprio Cristo disse o seguinte para os discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, por si mesmo estará condenado. Então, os discípulos do Senhor saíram para esta evangelização, mas não somente com palavras, irmãos. Os discípulos de Jesus levavam sobre eles o testemunho, da ressurreição de Cristo, levavam sobre eles a evidência do poder do Espírito Santo. Aonde os discípulos de Jesus passavam, o rastro de milagres ficavam para trás, as pessoas eram curadas em todas as aldeias, cidades, em qualquer localidade que eles entrassem. O rastro de milagres ficava marcando por onde eles andavam. E ali o Evangelho se tornava interessante aos olhos daqueles que não tinham crido. É tanto que um sermão de Pedro, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus de uma vez só. Glória a Deus, aleluia. Um sermão de Jesus, de Pedro, mais de 3.000, se eu não me engano, foi 5.000 e alguma coisa que se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eram as multidões caindo aos pés de Jesus Cristo. Por quê? Porque os discípulos levavam sobre eles a palavra, levavam o testemunho de Jesus Cristo e também levavam sobre ele o poder do Espírito Santo, que os sinais, as evidências, os milagres, por onde eles passavam, os milagres aconteciam, irmão. E as pessoas criam. É tanto que tem uma passagem bíblica lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que diz que da multidão dos que criam, da multidão dos que criam, ninguém considerava seu nada daquilo que possuía, mas tudo para eles eram coisas comuns. Glória a Deus. E eles repartiam, eles depositavam aqueles ofertas, ajudas, aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam ao povo conforme havia necessidade entre eles. E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado no meio da comunidade de Israel. Por quê? Porque a ganância não predominava, porque a avareza não predominava. O que predominava no meio daquele povo era o amor de Deus, o amor pelo reino de Deus, o amor pela salvação eterna. A Bíblia diz que é necessário buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, e as demais coisas nos serão acrescentadas, irmão. Então, quando buscamos o reino, as demais coisas, aquilo que sonhamos como conquistas, aquilo que projetamos para nossas vidas, tudo isso Deus, em tempos oportunos, Deus vai acrescentando, vai proporcionando sobre a nossa vida o seu acréscimo, irmão. Então é importante
que a igreja ande na sabedoria, ande como uma mulher sábia, para edificar aonde ela se estabelece, porque a igreja somos nós reunidos, irmãos. Nós somos a igreja, nós reunidos somos a igreja e precisamos restabelecer estas estruturas espirituais aonde nós estivermos, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida, para que Deus seja glorificado na sua vida. Então ande em sabedoria, edifique aonde você estiver. Seja uma pessoa sábia, edifique a casa, edifique o ambiente que você frequenta, edifique tudo aquilo que você toca. Edifique, irmão, porque a sabedoria, ela lhe ensina a proceder de forma correta aos olhos do Senhor Jesus. Aleluia. Aí no versículo 3 diz o seguinte: a conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem, né? Então veja que o perverso, ele traz a vara para as próprias costas dele, né? O perverso, ele se açoita a si mesmo. Por quê? Porque ele anda de uma maneira que acarreta sobre ele consequências que lá na frente o alcançarão, né? As consequências que vai ser como um chicote nas suas costas. Aleluia. O perverso, ele anda desta forma, prejudicando e sendo prejudicado também. Mas o sábio não, irmão. O sábio, com a sua boca, ele tem prudência naquilo que ele vai falar. O sábio, com a sua boca, ele tem prudência em que palavras vai pronunciar, em que maneira ele vai se comportar. Então o sábio, ele procura andar em um padrão mais prudente, mais cauteloso, ele anda de uma maneira que ele procura vagarosamente em que degraus ele vai colocar os pés. Então a prudência é assim, é andando cuidadosamente no caminho do Senhor. A gente tem que andar cuidadosamente. A gente tem que ser uma pessoa que qualquer detalhezinho, por mais que aos nossos olhos pareça insignificante, a gente tem que ter cautela, né? Para não andar de maneira ou agir de uma maneira que de fato lá na frente a gente vá colher aquilo que a gente não deseja colher em nossa vida. Então, queridos, a igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Pastor, se a igreja do Senhor, se as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque muitos caem. Por que muitos caem, se afastam? Porque não andam na prudência, não andam na sabedoria, irmão. Tem uma passagem bíblica lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz o seguinte: que aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica será comparado a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram rios, sopraram ventos, vieram todo tipo de impacto contra aquela casa. Ela não caiu, porque estava sobre a rocha. Mas porém aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram os rios,
sopraram os ventos e vieram todo tipo de impacto sobre aquela casa, e grande foi a sua ruína, porque construiu a casa sobre a areia. Então não é interessante construir a nossa casa sobre areia, na dúvida, na incerteza. É importante que ao momento que ouvirmos a palavra do Senhor, nos esforçarmos para colocá-la em prática em nossa vida. Porque se você pratica a palavra, você está construindo a sua casa, a sua vida espiritual sobre Cristo, que é a rocha. Porque quando você pratica, você está o quê? Obedecendo a palavra. Mas quando a pessoa escuta a palavra e não se interessa em praticá-la, aí ele coloca a sua vida em risco, e por isso muitos caem. Por isso muitos caem, irmão, porque as portas do inferno, elas só não prevalecem, sabe com qual igreja? Aquela que pratica a palavra. A igreja que pratica a palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ela está edificada sobre a rocha. Pode vir ventos, pode vir todo tipo de impacto sobre aquela pessoa, e ela não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. Mas quem escuta a palavra e não pratica a palavra, está colocando a sua casa em um estado de vulnerabilidade, né? Está colocando a sua casa sobre a areia, e a qualquer momento, quando os ventos soprarem, quando os rios baterem de impacto sobre a sua vida, e qualquer tipo de situação, quando elas existirem diante da sua trajetória com Cristo, se você estiver com a casa sobre a areia, você cai, a pessoa cai, porque está na Bíblia, né? Então, por esses motivos, muitos caem, muitos se afastam do Evangelho, porque não levam a palavra de Deus a sério, não levam a palavra com importância, não escutam a palavra com importância, não vê este livro como a palavra de Deus, não vê neste livro a salvação que ele precisa ter para não se decair ao inferno. Ele não vê nesta palavra algo precioso. Por quê? Porque escuta e não se esforça em praticá-la. Não se esforça em praticá-la. Aleluia! Criticar, irmão, pregador, qualquer um critica, né, irmão? Você que está aí como ouvinte, eu estou aqui pregando. É muito fácil, depois que terminar o culto, você perceber algum detalhe, alguma falha que eu tenha até cometido ali aqui no português ou alguma coisa, e você depois criticar. Olha, aquela palavra ali que o pastor disse, talvez não seja dessa forma. É fácil criticar o pregador, irmão. O difícil é observar as partes importantes da pregação e levá-la para casa, e lá na sua casa você analisar e observar que tudo que foi dito faz sentido, e dizer você e Deus, você falar para Deus: Senhor, a partir de hoje eu vou praticar essa palavra. A partir de hoje, Senhor, eu vou olhar com mais importância para esta palavra. Aleluia, a partir de Jesus. hoje, essa palavra vai ser a minha prioridade, Senhor. Aleluia. Vai ser o meu manual de fé e Sim, meu Pai. prática. Aleluia. Então, é muito melhor a pessoa sair do culto, ir para sua casa, abrir o texto que foi pregado e analisar, não é verdade, irmão? Analisar o texto, né? E tirar de fora as críticas e observar os detalhes importantes daquilo que foi falado, e se esforçar para colocar em prática
para firmar as bases da sua fé no Evangelho. Aleluia, Deus. Firme as bases da sua fé no Evangelho de Jesus Cristo. Firme as bases do Evangelho na tua vida espiritual, irmãos. Para lá na frente, irmão, não levar a varada de Jesus, né? Para lá na frente, a chicotada de Jesus não arder nas costas, porque de fato isso possivelmente possa acontecer quando não damos a devida importância para a palavra de Deus, né? Veja que Salomão, certo tempo, Salomão se aproximou de Deus e orou a Deus e disse o seguinte para Deus: Senhor, eu não te peço riquezas e nem te peço a derrota dos meus inimigos, te peço sabedoria para poder conduzir o teu povo. Olha aí o que ele pediu. Ele pediu sabedoria a Deus. Aí Deus se comunica com Salomão, entra em um diálogo com Salomão, e de repente Salomão escuta a voz de Deus, e Deus fala o seguinte para ele: Salomão, pelo fato de você não ter pedido dinheiro, riquezas, né, a derrota dos teus inimigos, e pediu sabedoria para cuidar do meu povo, Salomão, eu vou te dar sabedoria. Aleluia. E vou te dar também riqueza, e vou te dar paz. Louvado seja Deus. O reinado de Salomão foi o reinado da paz. Não houve guerra no reinado dele. Ele fez aliança com todos os reinos, né? Casou com todas as princesas. Casou com todas as princesas para poder puxar ali, né, o saco dos outros reis, né, para poder não entrar em guerra, em conflito, né. E ali houve um período de muita paz, e Deus deu sabedoria a ele para resolver as questões do reino, para saber decidir as coisas, para levar as coisas de Deus de fato. Glória a Deus, aleluia. Né, ao pé da risca, sério, né. Então, até essa questão dele fazer paz com os outros reis foi uma estratégia importante. Por quê? Porque no reinado de Davi, Davi viveu em conflito com estes reinos, brigando, né? Matando, era guerra. E cada guerra, irmão, muitas vidas morrem, né? 3 mil, 10 mil, 20 mil. E aí vai, né? De pessoas que morrem nas guerras. E Davi era um homem sanguinário, né? Ele vivia em guerras com esses reinos. E por isso Salomão pediu a Deus sabedoria. Por quê? Porque Salomão não queria viver em guerras como o pai dele viveu. Até porque Davi desejou construir o templo, né? E Deus não permitiu. Olha, Davi, tu não vai construir o meu templo porque tu derramou muito sangue. Tu é um homem sanguinário, né? Quem vai construir o meu templo vai ser Salomão, né? O Gedias, né? E aí Salomão foi escolhido por Deus para levantar o templo, né? O templo que havia sido destruído, ele reergueu novamente, né? E ali viveu em paz e usando a sabedoria que Deus entregou a ele para conduzir o povo de Deus, né? Deus, aleluia. Então, queridos, é importante a sabedoria, por isso a palavra pede para a mulher ser sábia, né? Porque quando a mulher é sábia, ela edifica a casa dela, né? A mulher sábia, ela sabe de fato o lugar dela, do seu esposo, né? A Bíblia diz que ela é a coroa do seu marido, mas a mulher insensata é a podridão nos seus ossos, né? A mulher insensata, ela apodrece os ossos do marido. Enquanto a sábia não, a sábia edifica o lar, edifica a casa dela, ela sabe o lugar dela. Então a igreja do Senhor precisa andar como esta mulher sábia. Precisamos entender qual é o nosso lugar.
Aleluia. Onde precisamos edificar. Louvado seja Deus. Aonde a igreja está se estabelecendo, é importante que a igreja edifique ao redor aonde ela está. Ela seja motivo de edificação, de glorificação ao Deus de Israel. Que a igreja seja uma igreja santa, uma igreja que viva em santidade, que procure viver, de uma maneira correta aos olhos de Deus e aos olhos daqueles que vivem à sua volta. A Bíblia diz que somos arrodeados por uma grande nuvem de testemunhas, viu, irmãos? Nós vivemos arrodeado de uma grande nuvem de testemunhos, Pessoas que vão olhar para você e vão dizer: olha, rapaz, fulano de tal dá um testemunho bonito de cristão, mas aquele ali não é cristão não, tal, Quando a pessoa não dá um testemunho, de longe as pessoas percebem, Rapaz, aquele ali está na igreja, será que ali não é cristão não? Tem gente que diz que até está se escondendo atrás da Bíblia, Então, irmãos, é importante nós termos a Bíblia para explanar ela, para transmitir ela àqueles que estão à nossa volta e não nos escondermos por trás da Bíblia. Não é interessante o cristão viver escondido por trás da Bíblia. Não é interessante o cristão ser apenas um religioso, viver apenas pautado, pensando que o Evangelho é mais uma religião. E não é, irmão. O Evangelho não é mais uma religião. O Evangelho, irmão, é o escape para o pecador escapar do inferno. O Evangelho é a bússola que lhe conduz para fora do abismo e lhe leva para a luz. O Evangelho é a palavra de salvação, é a palavra que aponta para o Calvário e mostra que Jesus morreu pela igreja, que Jesus morreu na cruz pela igreja, que Jesus morreu crucificado pela igreja. O Evangelho aponta para o Calvário, o Evangelho aponta para o reino de Deus, irmãos. Aleluia. O Evangelho aponta em direção ao reino de Deus, é a bússola que aponta em direção ao Calvário e do Calvário ao reino de Deus, porque Jesus, quando estava entre os homens, uma das coisas que mais Jesus falava é que está chegando para vocês o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando para vocês. E as pessoas não compreendiam o linguajar de Jesus e se perguntavam: cadê esse reino? Cadê esse reino? Enquanto o reino era Ele estava dizendo a respeito dele mesmo. O reino de Deus está chegando para vocês e vocês não estão vendo. Jesus é o reino de Deus. A palavra de Jesus está implantada em nosso coração. Ele diz o seguinte: olha, o reino de Deus está chegando. E depois ele disse o seguinte: o reino de Deus está dentro de vocês. Glória a Deus. Por que ele disse o reino de Deus está dentro de vocês? Ele dizia: o reino de Deus está chegando para vocês. E em outro texto Jesus diz o seguinte: o reino de Deus está dentro de vocês. Por quê? O reino de Deus, no momento que se prega essa palavra, o reino de Deus entra dentro do teu coração, através dos teus ouvidos. Através dos teus ouvidos, o reino de Deus entra para dentro do teu coração. É tanto, irmão, que você pode observar um cristão quando se afasta, ele não vai, para outras religiões. Ele não se vê mais ele não se vê em religião alguma. Ele diz o seguinte: sou afastado
do Evangelho. Porque o Evangelho entrou dentro do coração dele e ficou lá, ó, grudado dentro do coração dele. Meu Deus. E uma das coisas que passa pelo pensamento dele é o seguinte: a qualquer momento eu volto para Jesus. Ele quer dizer o que? Ele volta para o Evangelho. Aleluia. Ele volta novamente para ouvir o Evangelho, porque Jesus está aqui. É o verbo vivo, está aqui, irmão. O verbo vivo é a palavra, que é o verbo vivo. Deus, aleluia. A Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem é o verbo vivo? É Jesus Cristo, que é o verbo vivo. E ele se fez carne e habitou entre os homens. E hoje o verbo vivo está entrando no seu coração, através dos teus ouvidos. O verbo de Deus, o verbo vivo, a palavra de Deus está criando raízes na tua estrutura espiritual. Louvado seja Deus. Então o verbo vivo se fez carne e hoje ele habita no meio dos homens. Aleluia, Habita no meio dos homens. Este Evangelho habita no meio dos homens. E somente aquele que busca a sabedoria de Deus é que compreende este verbo vivo, é que compreende esta palavra viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de dois gumes. A palavra de Deus também diz que a palavra não volta vazia, mas ela é enviada para prosperar e trazer de volta os resultados para onde ela foi enviada. Ela traz os resultados. Ela não volta vazia. Por quê? Porque a palavra é viva, irmão. Esta palavra que nós pregamos é uma palavra viva. É o Evangelho de Jesus Cristo. É uma palavra viva. Aleluia. Então, você está recebendo não é qualquer palavra, irmão. Você não está ouvindo qualquer palavra. Você está ouvindo uma palavra que é a palavra de Deus. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. É a palavra daquele Deus que criou a terra, que criou os céus. A Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos, irmão. Então, este Deus é um Deus grandioso. Imagine um Deus que mediu os céus a palmos, irmão. A Bíblia diz que Deus mediu, colocou os mares na concha da sua mão. A Bíblia diz que Deus vê essa geração inteira, todos os seres humanos, como um pingo de uma água no fundo de um balde. Este é o Deus desta palavra, deste Evangelho. Por isso este Evangelho revoluciona no mundo. É o livro mais vendido no mundo, é a Bíblia Sagrada. Louvado seja teu nome, Jesus. Até em lugares proibidos este livro entra, irmão. Veja o poder que este livro tem. Veja o poder que esta Bíblia tem. Até em lugares que é proibido o Evangelho, a Bíblia ela entra. De uma maneira ou de outra, a Bíblia entra. Louvado seja teu nome. Tem missionários que chegam nas fronteiras de países aonde não se permite pregar o Evangelho. Os missionários pegam os folhetos, botam dentro de balões e enchem os balões com um monte de folheto dentro. Aí quando os folhetos estão bem altos, eles pegam com baladeira e estouram os balões e os folhetos caem no meio das cidades, né? Os balões estouram e os folhetos, né, caem pela cidade. E as pessoas recebem o Evangelho, são evangelizadas nas fronteiras, irmão. Então, de uma maneira ou de outra, a Bíblia ela vai alcançar o mundo inteiro, porque Jesus diz que o Evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro, aí sim acontecerá o fim, né? Aí será o fim mesmo, porque
chegará o tempo do julgamento, porque Deus aí não terá mais ninguém por inocente. Verdade, aleluia. Jesus ainda não voltou, porque ainda tem muitas localidades que ainda talvez não ouviram a palavra. Mas a partir do momento que o Evangelho alcançar todas as localidades possíveis, aí Jesus volta. Porque Deus não é injusto, irmão. Deus não é injusto e Deus não terá ninguém por inocente. Todo mundo vai ser julgado conforme aquilo que ouviu. Agora, você está ouvindo. A questão de você praticar sim ou não, aí cabe a cada pessoa. Porque todo mundo tem um livre arbítrio, né? E o livre-arbítrio lhe dá direito você escolher entre o céu e o inferno, né? Entre obedecer a Deus ou não obedecer, ou fazer a vontade dele ou não fazer, né? O livre-arbítrio dá direito ao homem a decidir, a escolher o que ele quer para si mesmo. Aleluia, Deus. O livre-arbítrio é a liberdade que Jesus te deu quando morreu na cruz. Obrigada, meu Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo Jesus te libertou. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então, para a liberdade foi que Jesus Cristo te libertou, morreu na cruz para te libertar. Então hoje você é livre pelo sacrifício do Cordeiro. Você é livre pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Então, queridos, que nós como igreja, não estou falando apenas um ou dois, um ou outro, né? Mas estou falando nós, né? Nós como igreja, que possamos nos comportar como esta mulher sábia aqui, né? Que sejamos uma igreja inteligente. Aleluia, Jesus. Sim, meu Pai. Né? Quando a palavra diz sábia, está se referindo à inteligência, né? Que sejamos uma igreja inteligente. Aleluia! Inteligente. O que é uma igreja inteligente? É uma igreja que escuta e aprende. Aleluia! Uma igreja que escuta e guarda as palavras em seu coração. Deus. O salmista Davi disse algo muito importante para Deus: Senhor, guardei as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então, a igreja inteligente, ela guarda as palavras de Deus em seu coração, para não pecar contra Deus. A igreja inteligente, ela guarda as palavras de Deus para se restabelecer no reino, né? Para se tornar de fato uma igreja pronta, preparada a qualquer sinalização de qualquer trombeta que toque. Ou seja, a última trombeta. A igreja inteligente, ela se prepara para ouvir o suar desta última trombeta. Por quê? Porque quando soar da última trombeta tocar, a Bíblia fala que a igreja inteligente, a igreja sábia, a igreja prudente, a igreja que de fato está se enchendo com azeite, está se enchendo com a sabedoria, porque nós não podemos crescer somente na graça, mas precisamos crescer também no conhecimento de sua palavra. Esta igreja vai ouvir o suar da trombeta e aí vai subir para a glória. Vai ser removida desta terra, vai ser poupada da grande tribulação, enquanto o mundo vai estar aqui no caos. Aleluia.
a igreja vai estar lá nas bodas do Cordeiro de Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Porque a igreja sábia, ela fica do lado do seu noivo. Louvado Mulher seja sábia Deus. anda do lado do seu esposo, né? Glória a Deus, aleluia. A mulher sábia, ela está sempre em concordância com o seu esposo. A mulher sábia, quando o esposo está alegre, ela está alegre. Quando o esposo está triste, ela está triste. A mulher sábia anda de lado a lado com o seu esposo, um vivendo para o outro. Aleluia. Como eu costumo dizer, que quando uma pessoa casa com uma mulher, ou uma mulher casa com um homem, ninguém casa para ser feliz, mas casa para fazer um ao outro feliz, né? Quando a pessoa casa para ser feliz, ela nunca vai ser feliz. Por quê? Porque ela vai exigir do outro a felicidade, aquilo que ela não proporciona para o seu companheiro. E a pessoa só é feliz ao lado de alguém quando um faz feliz um ao outro. Quando eu faço a minha esposa feliz, ela me faz feliz também. Então, quando eu alegro o coração de Deus, Deus me alegra também. Porque eu sou noiva do Cordeiro, a igreja é noiva, então a noiva tem que alegrar o seu noivo. Então, quando nós alegramos o coração de Deus, Deus também nos alegra, nos presenteia, nos abençoa, guarda a nossa vida, nos protege. Deus está sempre conosco por onde nós estivermos andando, porque estamos trazendo alegria ao coração de Deus. Quando eu trago alegrias ao coração de Deus, Deus traz alegrias ao meu coração também, irmãos. Entenda esta interpretação de hoje. Aleluia. Que o Espírito de Deus está trazendo à igreja. Amém? Aleluia. Quantos crê assim, digam amém. Amém. Glória a Deus. Você recebe a palavra, irmão? Glória a Deus aí, Pai Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar os